Era uma vez, lá na China, um filhote de panda chamado Pandolino. Pandolino não era um panda qualquer. Ele tinha ambições gigantescas, coisa de filme de super-herói. Ou, melhor ainda, de desenho animado completamente sem noção. Enquanto os outros pandas se contentavam em rolar na grama, comer bambu e cochilar o dia inteiro. Pandolino tinha planos de criar a primeira base de sobrevivência de pandas no Polo Norte. Se os ursos polares conseguem sobreviver lá, por que não eu? Ele dizia, com a confiança de um panda que mal sabia nadar mais de 3 metros sem se cansar. Uma manhã ensolarada ou fria, porque ele estava pensando no Polo Norte e já imaginava o frio. Pandolino resolveu que era hora de colocar seu plano em prática. Ele treinou sua natação épica no rio perto da floresta, carregando um cesto de bambu como suprimentos. Claro, porque pandas em histórias ridículas sempre carregam cestas de bambu. Ele usava um pequeno chapéu de explorador que claramente não ajudava na hidrodinâmica, mas dava estilo. E assim, com um salto heróico e totalmente descoordenado, Pandolino mergulhou no rio, apontando seu focinho para o norte como se estivesse em uma missão secreta da CIA ou da WWF, porque, sei lá, pandas têm muitas agências secretas imaginárias. Os primeiros dias foram épicos. Pandolino enfrentou correntes, ondas e peixes que pareciam zombar dele. Ele inventava nomes para cada peixe, como o Senhor Sardinha e Coronel Tambaqui, e conversava com eles, convencido de que isso ajudaria a passar o tempo. Aventureiro não se deixa abater, ele berrava, mesmo que metade das vezes caísse de costas na água e quase engolisse uma onda inteira de água salgada. Mas Pandolino era persistente e nada de desanimar. Afinal, ele tinha um destino glacial, o Polo Norte e sua futura base de Panda Survivors. Mas como toda grande aventura ridícula, as coisas começaram a dar errado. Bem, a corrente marítima que ele confiava cegamente decidiu que Pandolino não iria para o norte. Não, senhor! Ela tinha outros planos. Levar o pobre panda para o sul, para um lugar que Pandolino jamais imaginaria, enquanto ele imaginava ursos polares majestosos esperando por ele. O vento soprava, as ondas balançavam e o panda, completamente perdido, começou a perceber que algo estava estranho quando viu a água ficando mais fria do que ele imaginava. Isso não parece o Polo Norte, ele disse, tentando manter a compostura, mas já pensando em um plano B. Construir uma boia de bambu gigante que, obviamente, afundou antes de ele terminar. Depois de semanas de viagem, ou talvez só uns dias, mas na mente de Pandolino foi tipo uma eternidade. Ele avistou o que achava que eram ursos polares à distância. Cheio de emoção, Pandolino começou a nadar com toda a força que tinha menos. E, considerando que pandas não são conhecidos por sua agilidade aquática, foi mais uma mistura de cambalhotas, splashes e flutuações desajeitadas do que qualquer coisa heróica. Mas quando finalmente chegou mais perto, não eram ursos polares, eram pingues, um mar inteiro de pinguins pequenos, pretos, brancos e completamente indiferentes à existência de Pandolino. Ele piscou, coçou a cabeça e disse: "Isso não é o Polo Norte.
Onde estão todos os meus parentes distantes? Meu plano, minha base, tudo perdido! E começou a entrar em pânico. Os pinguins, por outro lado, estavam tranquilos. Eles olhavam para ele com aquela cara de: ok, quem é esse ser fofo e desajeitado que acha que pode dominar nosso território gelado? Pandolino começou a correr de um lado para outro, escorregando no gelo, batendo na própria barriga e tentando gritar ordens aos pinguins, que obviamente não obedeciam. Eu sou Pandolino, eu vim da China. Vocês não entendem a importância da minha missão. Ele gritava, pulando de um lado para outro, como um panda completamente descontrolado. Alguns pinguins chegaram a tentar imitar o panda, andando desajeitadamente, como se estivessem zombando dele. E isso só aumentou a crise existencial de Pandolino. No meio desse caos todo, Pandolino teve uma ideia genial, porque, claro, pandas em histórias ridículas sempre têm ideias brilhantes e totalmente absurdas. Ele decidiu construir uma base de sobrevivência de pandas ali mesmo, com os pinguins como empregados involuntários. Ele pegou blocos de gelo, tentou empilá-los e acabou criando algo que parecia mais uma torre torta de sorvete derretido do que qualquer base. Mas para Pandolino, aquilo era o ápice da engenharia polar. Ele se sentou no topo da torre, respirou fundo e disse: se os pinguins não vão cooperar, que se dane! Eu serei o rei do Polo Sul! Por enquanto, a vida na nova base começou de forma caótica. Pandolino tentava ensinar os pinguins a fazer tarefas básicas de sobrevivência, como caçar peixe ou construir iglus, e os pinguins apenas olhavam, piscavam e voltavam para suas conversas misteriosas de pinguins. Uma tentativa de ensinar pinguins a comer bambu foi um desastre absoluto. Eles cuspiram tudo de volta na cara dele. E Pandolino terminou coberto de bambu mastigado, escorregando em uma mistura de gelo e comida. Era praticamente um festival de pastelão gelado. Mas o panda não desistiu. Ele decidiu que precisava se enturmar. Então começou a fazer danças ridículas no gelo, tipo um cross entre balé e breakdance, com movimentos que lembravam mais um panda tendo um ataque de riso do que qualquer coreografia real. Para sua surpresa ou não, os pinguins começaram a imitá-lo. Claro, de forma desajeitada, com tropeços, quedas e escorregões. Mas Pandolino interpretou como um sinal de sucesso. Ele agora tinha seguidores, seus súditos de penas pretas e barriga branca. E foi aí que veio a epifania. Entre uma escorregada e outra, Pandolino percebeu que, apesar de não ter ursos polares, nem o Polo Norte, ele tinha conquistado algo incrível, uma comunidade totalmente improvável, cheia de seres que riam, tropeçavam e desafiavam o ridículo tanto quanto ele. Ele podia não ser o rei do Polo Norte, mas agora era o imperador absoluto do Polo Sul, com seu exército de pinguins desastrados e sua torre de gelo instável como palácio. No fim das contas, Pandolino aprendeu que nem sempre os planos perfeitos saem como imaginamos. Às vezes, a corrente marítima te leva para lugares que você jamais esperaria. E o destino te coloca entre pinguins ao invés de ursos polares. Mas,
Se você tiver coragem, humor e um chapéu de explorador, até o Polo Sul pode se tornar o lugar mais épico do universo para um panda toscão. E assim, Pandolino viveu feliz, tropeçando, escorregando e comandando sua improvável legião de pinguins, sempre planejando a próxima aventura. Afinal, em uma história ridícula, sempre existe espaço para mais caos, mais pastelão e mais pandas heróicos que só sabem nadar para o lado errado. Moral da história: nunca subestime um panda com ambições geladas e uma corrente marítima travessa